Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Você está no Instituto Cristão de Educação e Cuidado Hangar 6. Nosso propósito aqui é promover a palavra de Deus com facilidade de compreensão, com uma aplicabilidade prática, tornar a palavra de Deus mais compreensível para vivermos no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a dinâmica do pecado. Você já ouviu falar sobre como o pecado ele acontece no coração? Você já ouviu falar sobre a dinâmica do pecado? Se ainda não, fique conosco, nós vamos trabalhar esse texto. Então, vamos para o texto bíblico. Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, no verso 13 em diante, nós vamos ler apenas 3 versos para entender como funciona, como o pecado ele age dentro do coração humano. Está escrito assim, a carta de Tiago, capítulo 1, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumada, gera a morte. Nós vamos nos concentrar aqui no capítulo 1, verso 14 e 15, para falar um pouco sobre essa dinâmica do pecado, sobre como ele funciona. Então, não diga que Deus o está tentando, porque Deus não faz isso. É isso que o autor está dizendo. E aqui nós temos 4 fases. É um processo. E eu queria trabalhar aqui, entender um pouquinho com você como funciona esse pecado. Vamos citar de novo a versão a revista e atualizada, diz assim, ó, ao contrário. Então não diga que Deus está tentando você, que Deus está provando você, porque não é isso que a Bíblia ensina. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então vamos dividir esse texto, esses 2 versos 14 e 15, em 4 partes, e vamos compreender também algumas verdades de como nós podemos lidar com essa inclinação pecaminosa. E aqui a palavra, vamos dividir nessa primeira frase, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Isso aqui fala de um desejo interno, algo que está dentro do ser humano. Então, a palavra usada para a cobiça aqui é epitemia, que significa um desejo intenso, uma paixão. E essa palavra nem sempre é usada de forma negativa, mas nesse texto, claramente, ele traz um sentido de desejo distorcido, um desejo que não é correto. A palavra tentado aqui, peirazetai, implica em teste, em provocação ao mal. Então, de forma teológica, nós temos nessa primeira frase aqui mostrando para a gente que o pecado ele começa dentro do coração humano, nunca é fora. Jesus ensinou isso em Marcos capítulo 7, verso 20 até o 23, falando sobre essa realidade de que o pecado ele está dentro do ser humano, nunca fora. Então não é uma situação externa que provoca o pecado. O pecado ele está dentro do ser humano. Então a inclinação do coração humano é que é má. E o Gênesis 8, 21 vai dizer que é isso, né? Desde a juventude o nosso coração ele é inclinado para o mal. Então, de forma muito prática aqui, o pecado não depende de circunstâncias externas. A ocasião faz o ladrão. Não. Quando a Bíblia trata sobre pecado, o desejo mal orientado do coração é que nos leva a pecar. Então, aqui já fica claro que a vigilância ela deve começar não fora, com situações que provoquem, mas no íntimo. E aqui 2 perguntas para nós pensarmos sobre esse primeiro desejo interno, né? Onde está o meu afeto? Onde eu coloco o meu coração? Porque é isso que vai inclinar ou facilitar a ação do pecado ou não. A segunda frase, quando essa o atrai e seduz. Nós temos aqui 2 palavrinhas que melhor definem.
Então, enquanto a primeira frase fala de um desejo interno, essa segunda fala de fascínio e engano, quando essa o atrai e seduz. A palavra atrai é exelco, que é usado como um termo da pescaria, que é puxar, fisgar com uma isca. Eu coloco algo que atrai aquele peixe para que ele, atraído por aquilo, morda um anzol e aí ele é fisgado. A palavra seduz, deleazo, também pode significar enganar com alguma distração. Também está relacionado à caça. Enquanto atrai está relacionado à pesca, seduz está relacionado à caça. O que é interessante é que nesses dois casos ele traz essa ideia para a gente de que o apelo ele vai fazer um convite à nossa carne, aos nossos desejos, aquilo que para a gente oferece alguma medida de prazer, de contentamento. Ele esconde a consequência daquele ato, oferece um falso prazer, escondendo a consequência negativa daquele ato. Isso é atrair, isso é seduzir. Então nós temos aí nessa segunda frase do verso 14, nós temos esse fascínio e ao mesmo tempo esse engano. Então Satanás usou essa mesma tática lá no Éden, em Gênesis 3:6, quando ele diz assim, olha, a mulher viu que a árvore era boa. E a partir disso que se observa, que se vê, é que nós somos envolvidos de forma muito, com uma artimanha, com uma iscas, com aquilo que parece bom. Então o pecado ele sempre se disfarça de algo desejável, de algo prazeroso, de algo lícito, algo bom. E é aí onde está a armadilha do engano, porque parece bom, parece ser algo desejável, parece algo permitido. E é nisso que nós precisamos tomar cuidado. E aqui nós precisamos de discernimento e termos a nossa mente renovada pelo Espírito e pela palavra para identificar essas armadilhas. Então, o pecado ele sempre se disfarça com esse fascínio e engano. A terceira palavra, a terceira frase que nós temos aqui é a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E aqui nós temos mais duas palavras falando sobre uma metáfora de gravidez. Então aqui nós temos concepção e nascimento. Então a metáfora aqui, essa ideia de gravidez, ela é muito clara. Então a cobiça é a mãe e o filho dessa cobiça se chama pecado. A palavra concebido aqui, que é silambano, significa unir, prender, engravidar. Então, de forma teológica, o que Tiago está dizendo é que o pecado é o resultado de um processo interno onde foi gestado o mal. Pecado não é um acidente, pecado não é levei um tropicão e aí caí. Não, ele é um processo interno. Se engana quem diz que eu não sabia o que estava fazendo. Isso não é verdade. O pecado ele não é automático, ele é um processo, ele tem um desenvolvimento. Então passa pelo pensamento, aquilo parece bom, eu desejo aquilo com o meu coração, que já é inclinado para o mal, logo vem a ação. Então nós precisamos entender isso, que o pecado ele é um processo, ele é interno, não é algo externo, está ligado ao nosso coração. E não é algo automático, não é do dia para a noite, ele vai progressivamente se desenvolvendo, assim como uma gestação. Então, aqui de forma muito clara, Tiago está dizendo para a gente, em outras palavras, olha, que nós precisamos lidar com o pecado na raiz, antes que ele se torne uma ação. E Lutero dizia algo interessante, que talvez se aplique aqui, que é melhor confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. Porque a tentação é algo que todos nós estamos suscetíveis. A tentação ela vai ocorrer,
Mas isso não significa necessariamente que eu preciso dar vazão a esse desejo interno, dar seguimento a esse processo dentro do meu coração e permitir que a ação aconteça. Preste bem atenção, Lutero dizia que a tentação é como tendo um ninho sobre a minha cabeça e pássaros voando, né, sobre a cabeça. O que eu não posso permitir é que esses pássaros que voam sobre mim façam ninho na minha cabeça. É isso que eu não posso permitir. A tentação sempre vai ocorrer. O que nós não podemos permitir é que ela gere, ele tenha essas consequências. E aí a última palavra, a última frase que nós temos, a quarta divisão que nós temos, é que uma vez o pecado consumado, ele gera a morte. Então, é preciso controle do coração, dos pensamentos e disciplina para não cairmos nesse processo. É essencial, disciplina, domínio próprio, porque uma vez consumado, ele gera a morte. E aqui nós temos o fruto final. Então a palavra consumado aqui é apoteléu, traz uma ideia de algo que se completou, que teve começo, meio e fim, concluiu a ação, chegou ao ponto final. E aqui gera a morte, é uma outra metáfora do nascimento. Então, aqui a ideia é que se completou o ciclo e aqui a proposta é mais ou menos essa. A cobiça é a mãe. O filho é o pecado. E qual é o neto desse processo que vai caminhando e vai progredindo e vai avançando? O neto é a morte. Se na metáfora anterior ele está falando dessa ideia de processo, de andamento, de algo que vai acontecendo gradativamente, eu tenho a cobiça, esse desejo interno como a mãe, eu tenho o pecado como filho, que é o resultado, e como neto desse filho chamado pecado, a ação cometida, nós temos a morte. Então, a consequência final do pecado é sempre a morte. Quando pecamos, estamos morrendo. E morrendo, nós vamos morrendo. E essa morte aqui, a apokietanaton, que é de tanatologia, de onde vem a palavra morte, morte aqui não é uma morte física, mas essa separação espiritual que nós temos diante do pecado. E Romanos 6:23 vai falar sobre isso. Essa morte ela pode ser emocional, ela sempre é espiritual, porque nos afasta de Deus, nos distancia, mas ela também tem outros aspectos, de forma relacional, de forma emocional, de forma social, e por fim, morte eterna. Então, devemos levar o pecado a sério desde o início, desde esse momento onde somos atraídos. Nós não devemos ignorar o início desse processo, porque ignorar o início da tentação é cooperar com a própria destruição. E como eu disse, o cristão genuíno, cristão piedoso, ele sempre enfrentará a etapa do desejo. E nós temos essa inclinação pecaminosa que Paulo vai chamar de carne, né? Nós temos a carne, permanece em nós mesmo depois do novo nascimento. Então não podemos nos iludir de que somos nascidos de novo e agora imunes a toda tentação, a todo pecado. Nós somos super crente a ponto de brincar e não vigiar. Como é que eu domino então, Roberto, essa inclinação pecaminosa, toda essa dinâmica do pecado? Eu quero te dar aqui 4 orientações bíblicas sobre isso. Primeiro, renovando a nossa mente. A renovação da nossa mente nos torna capazes de compreender a verdade de Deus sobre nós mesmos também e nos ajuda a lidar com os desejos pecaminosos.
Desejos mudam à medida que a mente é realinhada à palavra de Deus. Segunda orientação que nós temos nas Escrituras é andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O verbo que está ali, ele está nós chamamos de presente contínuo, que é algo que não cessa. Então, o que ele está dizendo é o hábito de caminhar com Deus. Andai no Espírito continue andando com Deus, continue andando para Deus, continue seguindo em direção a Deus, querendo sempre Deus. E isso aqui, meus irmãos, é algo que vai se construindo também. Terceira orientação que nós temos é a mortificação dos desejos da carne. Colossenses 3,5 vai dizer: fazer morrer a vossa natureza terrena. Isso exige uma ação deliberada, isso exige um desejo, exige vigilância e disciplina espiritual, algo que eu me esforço. Disciplina é algo que eu preciso colocar em prática todos os dias. É algo que eu vou repetindo, e começa com um desafio, se torna uma disciplina, algo que eu vou fazendo, até que isso se transforma no deleite, eu encontro prazer. E quarta orientação é buscar prazer em Deus. Salmo 37,4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando Deus se torna o nosso prazer supremo, o nosso desejo, o alvo da nossa caminhada, os nossos olhos estão fixos nele, os desejos da carne eles vão perdendo a força. Nós vamos deixar de ser encantados com todos aquele fascínio e engano. Então, o cristão piedoso, ele não está imune ao desejo, mas ele é chamado por Deus e pelas Escrituras sagradas a vencê-las com orientação bíblica, com discernimento, com as armas espirituais que Deus nos dá. Para isso, nós precisamos de uma consciência constante sobre a nossa própria inclinação, sobre a nossa condição humana. Nós precisamos vigiar e orar, como Jesus disse em Mateus 26,41. Nós precisamos de dependência do Espírito, Romanos 8,31. E nós precisamos de disciplina espiritual, 1 Coríntios 9,27. E sempre lembrar, se pecarmos, temos diante de Deus um advogado e nós precisamos confessar e arrependermos rapidamente antes de uma queda fatal. Isso é uma realidade. Essa dinâmica acontece com todos nós. E eu oro para que Deus nos ajude nesse desafio e que a gente aprenda cada vez mais com a sua palavra e por meio do seu Espírito a viver uma vida cristã autêntica, genuína. Se esse vídeo tem te ajudado, se o que nós temos produzido nesse canal tem sido uma bênção no sentido de esclarecer as Escrituras sagradas, te ajudar a ser um cristão melhor, se você gosta de teologia, de Bíblia, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outros irmãos, assista, faça suas anotações, deixe seus comentários, reúna-se com outros irmãos e compartilhe também o que Deus tem acrescentado à sua vida por meio do Instituto Hangar 6, esse canal onde nós queremos promover muito mais do que informação, mas transformação por meio da palavra de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.